Por que a gente come tanto? Tem momentos. Por que quando a gente se sente ansioso ou ansiosa, angustiada, triste ou até feliz, a gente recorre à comida? Meu nome é Leslie, sou treinadora e hoje eu vou falar um pouquinho para você do como isso acontece na nossa vida. Nós sabemos que o alimento, ele é algo que é para nos alimentar, é para nos nutrir. O alimento tem um papel de energia, é como se fosse um carro. Um carro precisa de combustível para funcionar. E nós, da mesma forma, precisamos do alimento para que nós conseguimos fazer o que precisa fazer, para que nossa mente continue funcionando, para que nós continuemos vivos. Só que muitas vezes nós usamos o alimento como prazer. Às vezes nós acabamos exagerando no alimento. E por que isso acontece? E aí eu te falo, você já sabe o que você precisa fazer, você já sabe o que você precisa comer, você sabe a quantidade às vezes adequada. E às vezes você já tentou fazer isso, só que muitas vezes vem algum sentimento e que você entra no automático e você só come. E aí eu vou te explicar aqui, por que isso acontece? Por quê? Por que isso acontece? Gente, uma das coisas é, alimento nos gera prazer. E nós, seres humanos, precisamos de prazer. E o que acontece quando tem um estado emocional alterado? Às vezes tem uma ansiedade, uma angústia, um estresse, e isso, de alguma forma, traz um desconforto físico e mental. E aí, nossa mente, de alguma forma, ela quer resolver esse problema. E aí, uma fonte mais rápida de prazer é o alimento. Normalmente, os doces. Os doces, ele gera um prazer, ele gera uma descarga de endorfina no corpo. E por isso que às vezes fica difícil resistir às guloseimas, porque você quer prazer. E ainda mais agora que estamos na quarentena, estamos ficando mais em casa, e aí acaba que você começa a pensar em algumas coisas, aí surge alguns medos, essa instabilidade financeira, às vezes vem o medo do que vai acontecer, quanto tempo vamos ficar assim, e isso tudo gera estados emocionais, e esses estados emocionais vêm como desconforto, e esse desconforto é o gatilho para você buscar comida. E eu convido você então, para resolver esse problema, tem várias formas. Uma delas é fazer o atendimento, né, que eu realizo, só que se não for possível para você fazer o atendimento de reprogramação mental, eu vou te passar uma dica muito importante. Percebe o que você está sentindo. Percebe o que você estava pensando em que gerou esse sentimento, porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Às vezes nossa mente ela vai funcionando, ela vai funcionando, ela vai funcionando, e na hora que vê você está sentindo, na hora que você sente, na hora que você vê você já está comendo. E tudo começa por aqui. Começa a refletir. Quais os seus medos? O que você estava pensando que gerou esses sentimentos? E aí quando você começa a se perceber, começa a olhar para você, você começa a perceber o que você está pensando. E quando você começa a perceber o que você está pensando, você tem uma oportunidade de mudar o significado daquilo que você está pensando. E se você não sabe mudar o significado, tem uma aula explicando sobre o ressignificar, que é mudar o significado lá no YouTube, e que está lá nos últimos vídeos adicionados. Eu convido você então a assistir para te ajudar a mudar o significado. Porque quando você muda o significado do que você estava pensando, pode ser e vai mudar também, muitas vezes, o que você está sentindo. E se você consegue mudar o que você está sentindo, você consegue, então, mudar o seu comportamento. Então, se pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamento, ações, foque no que você está pensando. Perceba o que você está pensando, porque isso é o que vai te ajudar a mudar sua realidade. Convido você a ver o vídeo de mudar significado e mudar esses pensamentos, para que você tenha um resultado diferente. Então, estou à disposição, é só me falar.